Imagine como seria viver num mundo distópico e surrealista, repleto de cultistas estranhos e cientistas que roubam sonhos de criança na expectativa de regenerar a própria juventude. Pois bem, esse é o universo de O Ladrão de Sonhos, de 1995, um filme que é um clássico do cinema surrealista, um filme que eu sempre tive o desejo de assistir, mas enrolei muito, mas agora eu finalmente tirei da minha lista. Oi, eu sou a Steph e hoje é dia de falar sobre cinema, mas não só qualquer tipo de cinema, cinema bem estranho. Essa semana eu fiz uma votação aqui no canal, como eu sempre faço, para poder escolher o filme que eu abordo no domingo. E o tema que eu coloquei essa semana foi filmes distópicos. Já tinha um tempinho que eu tava querendo assistir alguns filmes assim e comentar com vocês, mas eu sempre enrolava ou tinha algum outro tema na frente. Mas enfim, finalmente fiz essa votação e eu vou ser sincera com vocês, todos os filmes que estavam na lista são interessantes e eu ainda tenho muita vontade de assistir os outros dois que não ganharam. E provavelmente eu ainda vou colocar eles em outras votações, porque sim, eu ainda quero assistir esses filmes e comentar aqui no canal. Mas o filme que venceu, que é O Ladrão de Sonhos, é um filme que também era, tipo, um sonho meu assistir. Só que esse filme, ele tá meio perdido no tempo. Tá sendo muito difícil de encontrar. Ele não tem em nenhum streaming. Eu acho que não tem nem pra alugar. Então, assim, tá realmente complicado e eu acho que você só consegue assistir, pelo menos assim, em português, se você tiver um DVD. Sério, é loucura, mas realmente é um filme que ficou perdido, por mais que seja um clássico. Eu só consegui assistir ele com legendas em inglês e eu tive que fuçar a internet pra achar. Foi bem complicado, tá? Olha, foi uma luta. Eu quase desisti de ver esse filme por causa disso, porque tá realmente complicado. Mas, se você tiver um DVD aí, for bonzinho e quiser disponibilizar para as pessoas, vai ajudar muita gente, viu? Porque tá realmente difícil. As plataformas parecem que não se importam em colocar esse filme. A MUBI chegou a registrar ele lá, mas nem na MUBI tem. Então, tá brabo mesmo de assistir. Olha, foi uma luta. Mas, deixando isso de lado, agora eu quero comentar um pouquinho sobre as pessoas por trás desse filme, porque eu garanto a vocês que esse é um ponto bem interessante. Então, esse filme foi dirigido por Jean-Pierre Jeunet, acho que é assim que se pronuncia, eu sou péssima com francês, e por Marc Caro. Agora uma curiosidade para vocês. Esse Jean-Pierre é o mesmo diretor de Amélie, que é um filme que eu amo demais, e que também tem alguns tons ali meio surrealistas. Ele também dirigiu um outro filme que eu acho que se chama Delicatessen, acho que é assim que se fala, que tá na minha lista há alguns anos também, e eu nem lembro sobre o que é esse filme, mas eu acho que ele é um desses filmes meio chocantes, sabe, controversos. Pelo menos eu me lembro mais ou menos de ser, porque eu acho que eu vi ele em alguma lista assim, e joguei lá na minha lista do Letterboxd. Mas eu nem sei, tipo, sinopse, nada. Mas eu sei que ele dirigiu esse filme também. Então, esse é um diretor que gosta bastante de trabalhar com essa temática mais surrealista, esquisita e tal. E ele, obviamente, é francês. E assim, olha, o cinema dele é muito francês. Não é só porque ele é francês, mas ele é um francês acima da média. Ele é muito francês mesmo. Já o Marc Caro, ele também trabalhou bastante com esse Jean-Pierre, mas ele tem alguns outros projetos que eu particularmente não conheço tanto. Eu conheço mais do Jean-Pierre. Eu nunca vou conseguir falar francês. Mas enfim, gente. Agora que vocês já sabem um pouquinho das pessoas por trás, já dá pra ter uma ideia de por que esse filme trabalha tão bem com cores e com surrealismo. Eu acho muito curioso que O Ladrão de Sonhos é um filme super escuro, tipo, ele tem essa atmosfera mais assim, sombria, mas ao mesmo tempo é muito colorido, sabe? Conseguiu brincar bem ali com as cores. Tem muito vermelho, tem muito verde. Inclusive, em Amélie, também tem um pouco disso, né? Muito laranja, muito vermelho, e eu aprecio muito cor no cinema. Eu acho que tá fazendo falta, inclusive. Hoje em dia os filmes estão muito cinzas. Então, esse é um aspecto que eu
amei demais nesse filme. E saindo um pouco da direção do filme, tem um ator que eu acho que vocês conhecem, que é o protagonista do filme, junto com a menininha que eu me esqueci o nome, mas eu vou colocar na tela. E assim, é o Ron Perlman, acho que é assim que se pronuncia, Ron Perlman, que é o Hellboy antigo no caso. E aí vai uma curiosidade pra vocês. Eu amo Hellboy. Eu acho que eu nunca comentei aqui no canal sobre isso, mas eu sou muito fã. E eu amo demais esse filme, o do Del Toro. É lindo, é maravilhoso, eu amo demais. E é cheio de gatinhos, então assistam Hellboy do Del Toro. Mas, agora que eu já abordei um pouco sobre a direção e praticamente nada sobre o elenco, porque eu só me lembro desse ator e da garotinha, e os outros atores também são interessantes visualmente, mas eu não lembro o nome de ninguém, eu acho que eu já posso pular essa parte e comentar sobre o plot do filme, que é bem estranho, mas ao mesmo tempo interessante. Eu acho muito interessante como esse filme consegue brincar com essa coisa de sonhos. O filme em si parece um sonho febril, e não é qualquer sonho febril não, é um sonho febril daqueles, maluco, louco. E você fica, sabe, tipo, isso é real, isso não é? Eu fiquei assim assistindo. E assisti à noite ainda, não sei nem como que eu não tive pesadelos com esse filme, porque ele realmente brinca muito com essas coisas. É um filme extremamente criativo visualmente. Sério mesmo, ele é muito criativo visualmente. E quando você assiste esse filme, você consegue entender perfeitamente algumas outras obras que vieram depois dele. Pra quem não sabe, esse filme inspirou várias coisas, principalmente pros jogos. Sabe a franquia BioShock? Então, essa franquia teve bastante inspiração nesse filme. E outra curiosidade pra vocês, sabe os jogos Little Nightmares? Então, eles também foram fortemente inspirados por esse filme. E vocês podem ter certeza que tem muito mais coisa que foi inspirada nesse filme. Ele tem alguns visuais meio steampunk. Meio não, eu acho que esse filme é bem steampunk, pra ser sincera. Então, dá pra realmente ver todas essas inspirações. Eu adorei aquele troço que o cientista usa, que eu acho que tem até um pôster que é com isso. É um negócio que fica tipo na cabeça, né, porque se conecta ao cérebro, e é tudo muito mecânico e tal, é fantástico. Pra quem gosta de coisas steampunk, esse filme é um prato cheio. Ele é muito bonito e é muito criativo visualmente. Pra vocês terem noção, tem um personagem que é um cérebro. Sim, é um cérebro que foi ali criado lá por esse cientista. E, cara, o visual dele é muito fantástico, porque, tipo, tem um cérebro, e aí pra ele falar é um monte de aparelhos, assim, né, de som e aquelas coisas meio vintage, sabe, de música. E o olho dele é uma câmera, então eu achei muito fantástico, é muito criativo, sabe, visualmente. E esse é um ponto que eu acho que mais encanta nesse filme. Eu acabei de perceber que eu me distraí demais falando sobre o lado estético do filme, e acabei esquecendo de comentar sobre a história, mas acho que vocês conseguem entender, né? O lado estético desse filme é fantástico. Mas enfim, o filme é protagonizado por um cara chamado O nome dele é literalmente isso, só que em outro idioma. Então, ele era tipo... ele quase que uma figura de circo, eu diria assim, porque ele é todo grandalhão e tal, então ele fazia algumas apresentações, digamos assim. Só que tudo nesse filme é muito caótico e ele acaba se envolvendo em uma confusão com uma gangue formada por crianças. As crianças nesse filme são bem cascadura, eles estão por aí cometendo crimes, eles têm maneiras de se defender. Afinal, eles estão sendo caçados e os sonhos deles são usados para poder regenerar um cientista bem estranho. Então eles precisam se defender. Depois dessa confusão toda, algo ainda pior acontece. O irmão dele é sequestrado por cultistas. E esses cultistas, eles têm um visual bem peculiar. Eles usam um troço assim, ó, no olho, que eles chamam de uma espécie de terceiro olho. E esse troço não é só um olho, ele também serve para audição. Se encaixa aqui assim, ó, e eles escutam, assim, tudo, sabe? Eles ficam, tipo, quase com poderes por causa desse olho tecnológico.
E bem, tem tipo uma igreja e tal, é bem interessante o conceito dos cultistas desse filme, sinceramente. Apesar de eu não ter entendido tanto, eles são bem estranhos, até um pouco eugênicos, eu diria. É bizarro, bem bizarro mesmo. Mas, enfim, eles levam embora o irmão dele e esse cara fica perdido, tá caçando ali o irmão, tentando encontrar, e ele se depara de novo com essa gangue aí das crianças cascaduras. Entre essas crianças tem uma garotinha que acaba simpatizando ali com a história dele e ela também tem esse desejo de se vingar e tal, de ir atrás desse cientista. Então eles formam uma dupla e ela vira praticamente assim uma nova irmã pra ele, já que ele perdeu o irmão dele. Esse personagem é aquele estereótipo do gigante gentil, sabe? Ele é um personagem grandalhão e tal, e parece assustador, mas ele é bobão, sabe? O que contrasta um pouco com a personalidade da garotinha, que ela é bem séria e tal, uma pessoa... Sabe, ela parece já uma adulta, o jeito dela. Ela é bem séria, ela já passou por muitas situações e tal, então ela é, tipo, seriona e ela é bem mais corajosa do que ele. Enfim, eles vão nessa busca por esse cientista e o irmãozinho dele. No meio do caminho, esses personagens vão sofrer várias perseguições pelos cultistas, por umas gêmeas esquisitas, e o cientista tá lá, tentando a todo custo, finalmente sonhar e recuperar a juventude dele. Mas eu não sei se isso vai dar muito certo, não. Mas ele vai tentar, né? Ele precisa pelo menos tentar. Esse cientista, ele é um personagem bem engraçado, porque ele já tentou várias vezes várias coisas e todas deram errado. Ele tentou criar uma esposa e não deu muito certo, tentou criar filhos e clonou um monte de gente diferente. Enfim, nada que ele tentou fazer funcionou. E ele é bem assim amargurado por conta disso. E bem, eu não vou prosseguir contando sobre a história do filme, porque eu acho que é uma experiência que você precisa ter assistindo. E assim, de uma forma geral, a história desse filme segue um modelo bem simples. É aquela velha história de ir resgatar alguém e ter confusões no caminho. O que torna esse filme único não é o modelo da história em si, mas é todo o universo onde ele é ambientado. Por ter essa coisa dos cultistas, por ser um universo bem distópico e surrealista, onde todo mundo é tão caricato e diferente e esquisito, então o que realmente completa o filme não é a história, é tudo isso, sabe? Esse conjunto de características estéticas. Então é isso, não espere que vai acontecer nada de muito... Sabe? Tem algumas cenas que até são... Mas assim, de uma forma geral, é simples. Uma história simples num universo estranho. Bom, não tão simples, considerando que tem alguns cultistas bem estranhos, mas mais ou menos simples. Saindo um pouco da história, tem algumas outras características que eu queria comentar com vocês sobre esse filme. A primeira é a trilha sonora, que é bem interessante. Ela não é aquele tipo de trilha sonora que aparece o tempo todo, mas quando ela aparece, ela é fantástica. Ela se encaixa perfeitamente com essa temática steampunk e tal. E tem uma cena em específico que eu gostei muito, que é a cena que tem as duas gêmeas lá, e elas ficam girando um troço assim, ó, que eu não lembro o nome disso, mas fica tocando uma música e é bem assustadora, é legal dessa, sinceramente. Mas... apesar desse filme ser muito bonito e muito criativo, tanto visualmente quanto nesse sentido da trilha sonora, tem uma característica que eu acho que eu preciso comentar com vocês, que eu particularmente considero um pouco problemática nesse filme. Mas eu entendo ainda um pouco porque é um filme mais antigo. Eu acho que se fosse hoje em dia, esse tipo de coisa já não seria tão aceito, sabe? Então, gente, eu achei que esse filme é um pouco capacitista. Como assim, Steph? O que é capacitismo? Então, eu sinto que esse filme brinca um pouco e é um pouco desrespeitoso com essa questão de pessoas com deficiências, principalmente deficiências físicas. Eu sinto que ele trata de uma forma um pouco infeliz, sabe? Esse tipo de característica, e é algo que ficou um pouco datado. Pelo menos eu sinto isso, que assim, pessoas com deficiência são tratadas um pouco como piada no filme. Bom, talvez eu esteja vendo coisa demais, mas, sei lá, eu tive essa sensação assistindo. Então eu senti vontade de comentar sobre isso. Mas é aquilo, esses filmes mais antigos, principalmente filmes de 30 anos pra trás,
eles sempre vão ter alguma coisinha que não envelheceu tão bem, né? Isso daí é fato. E, enfim, isso daí faz o filme ser ruim? Não faz o filme ser ruim. Mas é uma coisa, assim, desagradável, sabe? E saindo um pouco desse tema, tem uma outra curiosidade sobre esse filme que eu achei incrível. É que esse filme tem um jogo para PlayStation 1. Eu acho que também tem para algum Nintendo, mas eu não me lembro agora qual. Então, eu vi um pouco sobre a gameplay, vi no YouTube, uma gameplay bem curtinha, eu acho que não chega nem a ter 1 hora, mas eu achei muito bonitinho o jogo, ele é bem estético, digamos assim, né? Pra quem gosta de jogos de PS1 ou com a estética de jogos de PS1, é um jogo bem sombrio e, sinceramente, mesmo sendo um jogo que não teve tanto orçamento assim, eu achei ele lindíssimo, sério, tipo, eu jogaria? Não. Mas eu achei ele muito lindo, tipo, pra assistir, pra olhar, é lindo, maravilhoso. E bem, eu acho que é isso. Eu fiz várias anotações aqui e eu já comentei sobre todas. Então eu acho que não tem mais nada que eu possa comentar sobre esse filme. Então, só pra concluir, esse é um filme que eu recomendo demais pra todo mundo que gosta de coisas nesse estilo steampunk. E assim, é um filme muito sombrio, mas é lindíssimo, de verdade mesmo. Eu acho que eu já falei isso 1 zilhão de vezes, mas é um filme muito bonito e muito encantador. Porém, é um filme que também é lento, tá? E muita gente dorme assistindo, o que é engraçado, já que ele brinca com essa temática de sonhos. Então, assim, eu acho que nem todo mundo vai gostar tanto. Eu acho que muita gente vai achar chato, tá? Sendo sincera mesmo, eu acho que muita gente vai achar esse filme bem chato, porque ele é lento e ele tem quase 2 horas de duração. E, gente, olha só. Esse filme, no momento, realmente não tem nenhum streaming, mas você até consegue achar ele aí na internet com muita dificuldade, porém apenas com legendas em inglês. Eu não achei ele legendado em português, então infelizmente eu nem posso sair recomendando pra vocês aonde assistir, pelo menos por enquanto. Mas se você for assinante do MUBI, talvez ele apareça no MUBI um dia, pode ser, porque ele tá registrado lá, tá? E por ser do mesmo diretor de Amélie, poxa, fala sério, né? Esse filme tinha que estar nas plataformas, não sei nem por que não está. É triste isso, porque é um filme interessante, mas que parece estar abandonado, sabe? É complicado. Então, enfim, chato essa situação, mas fazer o que, né? Vamos torcer que lembrem que ele existe e que ele apareça por aí. Se você souber que ele tá em alguma plataforma, sabe? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, comenta, porque eu tenho certeza que tem gente caçando esse filme e que vai adorar saber. E assim, nem todo mundo sabe inglês, então seria muito interessante se alguém encontrasse uma versão legendada em português ou dublada, porque tem muita gente que tem vontade de assistir, mas não consegue por causa disso. Então, se você souber de qualquer coisa, avisa aí pro pessoal, tá? Eu também vou tentar, se eu souber de alguma coisa. Mas enfim, gente, é isso. Esse é o filme O Ladrão de Sonhos, de 1995, e é um filme que eu adorei ter assistido, é bem interessante visualmente. A história é bem maluca, mas ao mesmo tempo clássica e simples, sabe? E assim, por mais que seja um filme bem doido, ele acaba funcionando, de certa forma. E é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Muito obrigada a todo mundo que participou da votação. Vocês são demais, tá? Muito obrigada aos membros. E saibam que segunda-feira tem outra votação. E que todo domingo eu abordo sobre o cinema aqui no canal. Então, se você tiver interesse, é só me acompanhar. Porque eu falo de muito filme esquisito. E é isso, gente. Chega de enrolação. Muito obrigada novamente e até mais.